A informação que caiu como uma bomba e agitou os bastidores do Vasco. Eu vou trazer detalhes de uma informação que pode ser benéfica ao clube. Vamos falar também sobre mercado da bola. Foi avisado. O Vasco tem um novo camisa 9. E é claro, vamos caminhar bastante sobre as notícias de Corinthians e Vasco na Arena Itaquera. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando com todas as informações do Vasco nessa quarta-feira. Para você, torcedor vascaíno, que está aqui no canal destinado a você, eu peço humildemente o seu like, o seu joinha aqui de baixo é de graça e avisa a plataforma que falar de Vasco é positivo e comemora junto comigo a vitória do nosso Vascão da Gama. Então deixa o seu like, vamos mostrar pela plataforma que falar de Vasco é sempre muito bom. E claro, você que não é inscrito, botãozinho inscrito, inscreva-se aqui embaixo, corre ali embaixo, clique no botão se inscreva no canal que foi criado somente para você. Sem mais delongas, vamos às informações importantes que agitaram os bastidores do Vasco nessa quarta-feira e eu vou trazer para você todas elas. Primeiro, quero falar sobre o que é mais importante que envolve o jogo contra o Corinthians. Tá? O Corinthians vai ao STJD recorrer da decisão e provavelmente terá torcida contra o Vasco na Arena Itaquera. E a situação que mais preocupa o Corinthians são a dos jogadores. E falando em questão de jogadores, uma informação acaba de chegar e eu trago para vocês algo que pode agitar muito essa partida. Um dos favoritos do técnico Fernando Diniz no Corinthians acabou de ser detectado uma lesão no seu joelho, passará por cirurgia e não enfrenta o Vasco. Na verdade, o jogador volta apenas em 2027. Eu tô falando do Kaique, atacante de 21 anos de idade, que seria um grande problema para a zaga vascaína. Homem de confiança do técnico Fernando Diniz está fora do jogo e o Vasco vai ter aí pela frente o Corinthians desfalcado com esse jogador. O Kaique é um atleta que desde a chegada do Fernando Diniz vem ganhando espaço e agora contra o Vasco, o ex-treinador vai encarar o seu ex-clube sem um dos seus melhores jogadores atualmente. Poderemos ter um encontro de ex-jogadores, porque o Pedro Raul está cogitado para a vaga desse atleta ao lado de Yuri Alberto. Vamos ver como que o técnico Fernando Diniz vai arrumar, né, esse grande problema que o Kaique deixou uma lacuna, né, muito grande para enfrentar o Vasco no próximo domingo às 4 da tarde. Próximo domingo às 4 da tarde que eu estarei lá na Neoquímica Arena fazendo para vocês toda a cobertura, participando da coletiva do técnico Renato Portaluppi e, claro, acompanhando o jogo do início ao fim aqui no canal. Então já anota aí, porque tem jornada pré-jogo começando 3 horas da tarde e o jogo terminando por volta das 6. Então vai ter aí pelo menos 3 horas dentro da Neoquímica Arena aqui no canal e você vai acompanhar tudo o que acontecer. Então não esqueça de estar com a gente aqui para não perder nada. Já o Vasco encontrou um camisa número 9, o novo 9 da Colina. A torcida pediu, o pedido foi aceito e o técnico Renato Portaluppi deu a oportunidade esperada por Cláudio Spinelli. A gente que estava falando muito sobre esse jogador, né, que vem disputando vaga com o David e com o Brenner no setor ofensivo como centroavante do Vasco, pegou a oportunidade contra o Paysandu, marcou 2 vezes e agora virou o homem de confiança da torcida vascaína para ser o novo camisa 9. E novo camisa 9 pode acontecer literalmente. Isso porque atualmente o camisa 9 se chama Matheus França e mais uma vez uma partida pavorosa do jogador, né? Agora à frente do Paysandu no estádio do Mangueirão, muito mal ali o Matheus França, muito criticado pela torcida, né? Muita gente nem acredita como esse jogador consegue ter tanta minutagem, tanta oportunidade e como ele deixa um grande problema, né, dentro do elenco. Além de um salário alto, porque é um jogador que vem da Premier League, o atleta pertence ao Crystal Palace lá da Inglaterra, é um jogador que toma uma vaga, né? Ocupa uma vaga que poderia ser de um garoto da base, poderia ser do Bruno Lopes, poderia ser do Diego Minetti, poderia ser do Lucas Zucarello ou até mesmo do garoto Juninho,
ou quem sabe do Andrei Fernandes, que é um dos destaques hoje do Sub-20 Cruz Maltino. O Matheus França, além de estar jogando muito mal, não entregar nada dentro de campo, tem salário alto, contrato se encerrando agora no meio do ano, veste a camisa número 9 e provavelmente não vai renovar com o Vasco, dando essa camisa 9 para Cláudio Spinelli. Aí eu queria saber a sua opinião. Você também é a favor de Cláudio Spinelli vestir a 9 do Vascão? Você acredita que a camisa 9 vai cair como uma luva para Cláudio Spinelli a partir do meio do ano? Ou você acha que o Vasco deverá ir ao mercado para buscar um novo centroavante para ser titular absoluto dessa equipe? Eu queria saber a sua opinião. Vai lá nos comentários, porque o Spinelli está bombando na torcida do Vasco após 2 gols contra o Paysandu na Copa do Brasil, colocando o Vasco praticamente nas oitavas de final da competição. E aí, torcedor vascaíno, saída do Matheus França, camisa 9 vaga. Será que o Spinelli é o novo 9 da colina? Vai lá nos comentários. Olha só, hein? Falando sobre mercado da bola, todos nós sabemos que o técnico Renato Portaluppi quer entre 3 a 4 reforços pontuais. E quando a gente fala de reforços pontuais, são reforços que chegam para vestir a camisa, assumir a titularidade, colocar a bola embaixo do braço e resolver todos os problemas. E claro, o Vasco estava sondando a situação do zagueiro Alexander Barbosa, zagueiro do Botafogo, zagueiro uruguaio que está ali atuando, né, com a camisa do Botafogo há um tempo, e a gente sabe muito bem das questões financeiras do Botafogo. O Botafogo entrando em um colapso, vai entrar agora em recuperação judicial, tá? Recuperação judicial essa que é algo inevitável para o Botafogo, né, por conta das fortes e grandes dívidas, e a gente sabe que o Vasco passou por isso, teve um alívio financeiro, né? O Vasco tirou do pescoço todas as dívidas, parcelou há longos anos e agora não precisa atualmente sofrer com transfer ban e nada do tipo. O Botafogo, que vem nessa reorganização, pode perder o Alexander Barbosa, que tem contrato se encerrando até o final da temporada. E o Vasco observa de perto o jogador, observa de perto a situação contratual do atleta. Mas o Vasco foi avisado hoje, acabou de ser avisado. O Palmeiras avançou no negócio e o Alexander Barbosa pode parar no Palestra, pode parar no Palmeiras, tá? Muito provavelmente a situação envolvendo esse jogador pode ser um desfecho positivo na equipe alviverde, porque o Palmeiras já está em negociações avançadas pelo atleta. O Vasco, que observa e sonda o jogador, também está aí de olho em uma possível contratação desse atleta. Sondou, mas não fez proposta. Parece que o Palmeiras avançou e a negociação pode ser concretizada a qualquer momento. Eu queria saber a sua opinião se você queria ver Alexander Barbosa com a camisa do Vasco. Eu acho um excelente zagueiro. E é muito difícil encontrar zagueiros, tá? É muito difícil encontrar zagueiros no mercado. Muita gente falando sobre o Nino que o Vasco abriu negociações, mas acabou fechando com o Robert Renan, da mesma equipe do Nino, né? Jogador com muitos valores, um jovem ainda em desenvolvimento, e muita gente falando também do Otamendi no início desse ano, que era uma contratação agora para o meio da temporada, e a gente vai observar, né, se o Vasco vai avançar ou não, junto com Admar Lopes e a diretoria do Vasco, tentando aí movimentar esse mercado praticamente exigido pelo técnico Renato Gaúcho nas coletivas, né? Ele sempre fala, né, quando ele pode, né? Vamos aguentar até o meio do ano, vamos aguentar até a Copa do Mundo, vamos aguentar até junho, porque o Vasco vai trazer de 3 a 4 jogadores pontuais que chegam para jogar. Quais as posições você acha que o Vasco deve buscar no mercado? Será que o Vasco busca um zagueiro, um atacante? Eu acredito que busca um camisa 10, um centroavante, um zagueiro. São as 3 posições aí mais carentes do Vasco. Eu acho que volante o Vasco tem bons volantes. Os 2 laterais, Piton e Cuiabano, Puma e Paulo Henrique dão conta do recado ali. São bons jogadores, vêm atuando muito bem. E a gente sabe, né, que centroavante, meia e zagueiros são os problemas do Vasco nessa janela. Vamos observar porque o Vasco segue monitorando o mercado, as negociações devem acontecer, o Vasco também deve receber sondagens por jogadores que estão em destaque como o Andrés Gomes, e a gente vai estar atualizando vocês
em cima do lance sobre todas as informações do Cruz Maltino. Agradeço mais uma vez a sua presença, é claro, peço o seu like, o seu joinha, avisa para a plataforma que, ó, o nosso gigantesco da colina, falar de Vasco aqui é positivo, então corre lá, não perca essa oportunidade de ajudar a marca Vasco aqui também o nosso trabalho. Um abraço!